A paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Mais uma mensagem abençoada neste canal das bênçãos de Deus. Hoje eu tenho aqui uma leitura da palavra no livro aos Efésios, capítulo 6 e o versículo 10. Antes de eu ler, agradeço aos que estão seguindo, acompanhando este canal. Este canal é uma resposta de uma oração, de muito momento com Deus, no pó da terra, clamando ao Senhor. E veio a direção de Deus para abrir este canal, para atingir centenas de casas, de pessoas, centenas de corações que precisam de uma palavra, de uma oração. E aqui estou em nome de Jesus. Obrigado para todos que estão acompanhando, todos que estão seguindo. Vocês também terminam sendo missionários da última hora. Quando a gente compartilha uma mensagem, uma oração de um homem de Deus, também estão sendo usados para as demais pessoas, para as demais famílias. Amém? Aqui quem fala é o pastor Aldo Alves Cavalcante, da Igreja O Templo de Deus no Brasil, na responsabilidade das igrejas aqui no Litoral Norte, São Sebastião, São Paulo. Então nós vamos agora ler alguns versículos da Palavra de Deus no livro aos Efésios, capítulo 6 e versículo 10. Essa passagem ela é muito importante. É um alerta, é uma recomendação de Deus para nós. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Graças a Deus. O cristão, na verdade, ele tem guerra 24 horas. Nós que fomos comprados pelo sangue de Jesus, nós que fazemos parte do corpo do Senhor Jesus, que é a igreja, e Ele é o cabeça, e o Espírito Santo é que dá vida à igreja.
Nós temos pela frente uma jornada muito longa e o diabo não perde tempo. Ele sabe que nós somos vencedores pelo poder do sangue de Jesus. Acontece que as distrações, os descuidos, as negligências faz com que você se entrega sem perceber, abre brecha, abre portas e o inimigo passa a ter força e certas ações que quando você vem se acordar, já tem laço armado ou até o laço puxado, que é o pior. O que devemos fazer? Vocês acabaram de ouvir a palavra. É uma recomendação. Quando a pessoa está doente, vai ao médico, você não conhece o médico, só sabe o nome dele porque está ali no receituário, e você sai dali com uma pequena orientação, às vezes com uma receita, você entra na farmácia para comprar, com absoluta certeza da verdade que o médico passou para você. Então o ser humano, ele obedece certas regras, certas recomendações, sem ao menos conhecer. E não é necessário também conhecer quem é o médico, porque você vai ao médico e lá você é orientado. Onde é que eu quero chegar com isso aí? Sempre eu busco alguns fragmentos para uma melhor compreensão da palavra. Se nas coisas materiais deste mundo você tem plena convicção e termina obedecendo e fazendo o que o médico disse. Só que aquilo é para uma questão física, é uma dor, uma enfermidade ou até uma doença. Agora, o assunto aqui neste canal é espiritual. Jesus pregava muito com parábolas, ele trazia fatos, ele trazia fragmentos para poder a pessoa entender melhor. É o que eu acabei de fazer agora. Eu trouxe aqui um fragmento da pessoa que busca uma consulta a um médico e sai de lá orientado e vai obedecer comprando tudo que está ali na receita. Agora, vamos transportar isso para o espiritual. O espiritual, há uma doença espiritual que atinge a alma. Às vezes a pessoa está doente, mas está almoçando, está jantando, está assistindo algum programa na televisão e está doente, está vivo. Mas quando se trata de assunto espiritual, a primeira coisa que vem sobre a alma é uma tristeza, é um vazio. O mundo está cheio de corações, de almas vazias, triste, um tipo de uma angústia, um tipo de uma solidão. Por que isso? Vocês acabaram de ouvir uma recomendação. Isso aqui não é uma leitura comum. Não é abrir a Bíblia e ler. Isso aqui é uma recomendação. Deus usando o apóstolo Paulo para nos recomendar a fazer o que está aqui. Vocês perceberam que aqui falou sobre uma farda militar? Quando Paulo escreveu isso, ele fez menção do soldado romano, capacete. Era um capacete super
forte, era como que se fosse de bronze. Por quê? Naquela época não tinha arma de fogo. E costumavam os soldados usar lanças e espada. E aquele capacete tinha que ter capacidade para resistir uma lança, um ferro pontiagudo, que era atirado pelo soldado ou mesmo a espada. Aquele capacete não podia ser semelhante ao capacete de policiais hoje, ou de motoqueiro. Tinha que resistir pancadas de ferro. A outra coisa que nos lembra uma farda é as vestiduras, a couraça da justiça e as armaduras de Deus. E a espada do Espírito. Ali é uma farda. Aqui está lembrando um fardamento, um uniforme militar. Essa é a recomendação que Deus está fazendo para nós cristãos. Se revestir, colocar o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O cristão não se defende do inimigo simplesmente por oração e jejum. Não. Isso são complementos. A maior fortaleza e a maior potência contra o inimigo é você estar verdadeiramente revestido da palavra. A palavra de Deus é o maior armamento contra as influências satânicas. Tem pessoas que oram e jejuam, mas não tem nada da palavra de Deus. O que é a palavra? A palavra é o próprio Jesus. Ele disse, eu sou o caminho. Então ele é a palavra. Eu sou a vida. Eu sou a ressurreição. Ele é a palavra. Tudo que o Espírito Santo faz aqui na terra, enquanto a igreja está na terra, é justamente o que Jesus falou. Ele vos guiará, o Espírito Santo, ele está conosco. É ele que nos incentiva a orar. Ele que coloca dentro de nós um sentimento de buscar. Você pensa que quando você está desejando orar, não é um desejo seu, da sua natureza, não é? É o Espírito Santo te levando a um grau de oração para vencer o que está armado. Nós não somos oniscientes. E o Espírito Santo é. Como ele é onisciente, ele sabe o que está armado, ele sabe o que tem pela frente. Até uma viagem, até um trabalho dentro de casa ou no nosso serviço, acidentes, assaltos, doenças. O Espírito Santo ele nos leva à oração para justamente vencermos e também os laços ser quebrados e destruídos. É necessário a pessoa se posicionar diante de Deus na busca, na oração. A maioria dos crentes faz 3 orações por dia. Muitos, são milhares. São 3 orações. Tem uns que nem faz estas 3. Quais são essas orações? Senhor, eu te agradeço pelo café da manhã com esse pão e leite. Amém. Senhor, eu te agradeço agora na hora do almoço, por esse almoço. Deus que não tem, graças a Deus, amém. Senhor, te agradeço por essa janta, arroz e feijão. Te agradeço, em nome de Jesus, Deus que não tem. 3 orações. Que oração que é essa? Essa oração está lá a oração do Pai Nosso, o pão nosso cada dia, dai-nos hoje. Isso aí, qualquer ser humano, cristão, evangélico, espírita, todos fazem um agradecimento. Esse tipo de agradecimento é uma questão de consciência. Saber que provém de Deus a nossa vida, a nossa saúde e o pão de cada dia.
Agora, essas orações não estão aqui, ó. Aqui está falando de um grande perigo. Aqui está falando de hostes espirituais, potestade, principado das trevas. Como é que quer vencer isso aí? Com uma oraçãozinha, para comer, para se alimentar. Essa oração, por que os lares andam totalmente em grandes tribulações, em grandes guerras? Quase que não se vê aquela paz gloriosa do Espírito Santo, aquela harmonia do Espírito Santo dentro dos lares. Porque a pessoa é cristão e às vezes o lar, os hábitos, os costumes, às vezes não tem nada a ver com o cristão. Tem nada a ver, às vezes. Não se tem um hino, não se tem programação evangélica dentro de casa. Às vezes os sons estão ligados em outras coisas, música secular, outras coisas. E você sabe que quando o cristão canta, quando o cristão louva a Deus, um hino, é um revestimento que ele está recebendo. Na medida que começa a louvar o Senhor, vem o revestimento. Vem a fortaleza de Deus, vem um manto e cobre aquela casa. Revestimento. Em um hino que canta, que louva, já vem revestimento. Agora, quando você abre a palavra de Deus, eu como pastor ouço várias pessoas dizer, eu abro a Bíblia assim, leio uns 2, 3 versículos e fecho. Quer dizer, está virando uma religiosidade, está virando um hábito. Abrir a Bíblia, não sabe nem onde está o livro e leia, pronto. Como se fosse uma proteção abrir a Bíblia e ler em qualquer parte ali. Como se fosse uma proteção. Não é por aí. A proteção é você viver a palavra, praticar a palavra. Aqui você vai entender que a palavra, ela requer de nós. A palavra requer de cada um de nós uma vida pura, uma vida regrada, uma vida doutrinada na presença de Deus. Por que muitos não abraçam a palavra, não comem a palavra, não vivem a palavra de Deus? Justamente porque quanto mais você vai lendo a palavra, mais ela vai te limpando. É como se fosse um rastelo. Tem partes na Bíblia que fala que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a pedra. Outra hora fala que é como o machado na raiz da árvore. Outra hora é água que lava. E o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. É preciso orar. É preciso, quem é casado, convidar a esposa, o esposo e falar, vamos orar. Parece ser uma coisa simples, mas não é. Tu pode ser evangélico, católico, se você orar no nome do Senhor Jesus Cristo, só no nome do Senhor Jesus Cristo, e falar, Senhor, atenda a nossa oração. Jesus falou, tudo que pedirdes em meu nome, aleluia, eu o farei, eu responderei, eu estarei no meio de 2 ou 3 que se reunirem em meu nome. É no nome de Jesus. Então os lares, às vezes estão em grande angústias e grande conflito, mas não tem ninguém naquela casa que ora. Ninguém. A Bíblia tem casa que nem tem. Tem casa que tem Bíblia, ninguém lê. É uma coisa desprezível. É uma coisa jogada, parada, deixada de lado. Agora veja como que se encontram as casas de muita gente.
um desabor, uma desarmonia, tristeza, discordâncias, trocas de palavras, às vezes agressão física. Sendo que a palavra de Deus tem o poder de limpar tudo isso, põe para fora. Tudo isso aqui que eu disse, a palavra limpa a casa todinha, a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Comece a lutar contra si mesmo. Cria um hábito agora, não seria hábito, é a necessidade. Comece a romper as dificuldades para entrar em um posicionamento de oração dentro da sua casa. Comece a orar. Todo santo dia, tira momentos para orar. Seja antes de se levantar para trabalhar, coloca ali 20 minutos antes para despertar. Quando chegar, antes de dormir, ore a Deus. Busque a Deus. Está em casa à tarde, um domingo, um sábado, um dia de folga. Se tranque num quarto. Jesus falou, quando orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Isso quer dizer, ele quer intimidade, ele quer você a sós com ele. Converse com Jesus, mesmo você não vendo, é uma questão de fé e ele responde. Deus abençoe e agora eu vou fazer uma oração em nome de Jesus. Glória a Jesus. Onde tem uma pessoa enferma, problemática, angustiada, no hospital, na cadeia, na prisão, na UTI, pessoas no fundo da cama, num quarto, numa casa, nervos atrofiados, doenças, angústia, tristeza, vício, tudo que for obra do mal. Nós vamos orar, vamos pedir a Deus agora o fogo do Espírito Santo em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo eu apresento agora os lares que estão me ouvindo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu ordeno agora em nome de Jesus, espírito de enfermidade, espírito de doença, espírito dos vícios, espírito que causa angústia e tristeza e vazio neste coração, obras mandadas para esta pessoa, trabalhos feitos contra este casamento, contra esta empresa, contra esta pessoa que quer largar o vício e não consegue, essa doença maligna, esse espírito consumindo o vigor dessa pessoa, a saúde dessa pessoa, esse casamento em angústia, esse casamento que se acha em confrontos, em conflitos, este amor que esfriou, este amor que o diabo tem roubado todo dia, uma porcentagem do amor deste casal, em o nome de Jesus Cristo. Toda dor no estômago, toda doença no corpo, no coração, no baço, nos rins, no estômago, no intestino, no pâncreas, na bexiga, no ovário, nas trompas, nas juntas, nos ossos, no sangue, nas veias, na via respiratória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo o desemprego, esse dinheiro que não prospera, essa pessoa que trabalha constante, que dá 2 passos para frente e 4 para trás, nada prospera, nada progride. Eu te ordeno, sai dessa pessoa agora. Em nome de Jesus, sai dessa pessoa agora. Pelo poder da palavra, sai dessa pessoa agora. Sai desta casa, sai deste carro, sai dessa empresa, sai deste comércio, sai deste noivado. Em nome de Jesus, sai dessa criança, desse jovem, sai deste cidadão, dessa cidadã, sai desse profissional da saúde, sai desse profissional, sai desta vida, sai desta casa. Vamos, eu te ordeno, sangue de Jesus te repreenda, sangue de Jesus te repreenda, sangue de Jesus te repreenda. Quem está sentindo arrepio agora, caia por terra. Quem está sentindo uma náusea agora, é Deus trabalhando. Quem está ouvindo
móveis se mexendo, barulhos dentro de casa, vai ser queimado. Queima, queima, queima. A poder do sangue de Jesus, queima toda doença, todo vício, tudo que está amarrado, destranca agora, destranca, destranca. Eu mando e ordeno, em nome de Jesus, sai, 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 em nome de Jesus, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Deus abençoe na paz do Senhor. Peço, no nome de Jesus, que você, por gentileza, compartilhe com alguém. Tem muitas casas precisando dessas palavras e desta oração. Deus te recompensa você fazer esta obra. Isto é para a glória de Deus. Obrigado. Quem sentir no coração de fazer perguntas, de colocar aí alguma mensagem, o pastor Aldo agradece. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. A paz do Senhor. Amém.